Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo, Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem um apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Com tempo mais ameno, Mato Grosso do Sul deve ter mais chuva nesta sexta-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. O avanço da frente fria em Mato Grosso do Sul trouxe chuvas em algumas regiões, tempestades em outras, mas diminuição nas temperaturas em praticamente todo o estado. O prognóstico para esta sexta-feira, dia 27, apontam que esse mesmo cenário deve permanecer. Segundo o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão é de tempo mais fechado, com queda e temperaturas mais amenas, não descartando a ocorrência de chuva e até tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em Campo Grande, a mínima será de 21 e a máxima de 29 graus. Já em Dourados, a mínima e a máxima variam entre 18 e 28 graus. Para a região do Pantanal, em Corumbá, a máxima fica em 28 graus e mínima de 22 graus. Já Três Lagoas pode chegar a 34 graus, com mínima de 23 graus. Na região fronteira, em Ponta Porã, a variação será de 17 graus na mínima e 27 graus na máxima. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que a média de preço aqui para o estado hoje é de R$ 259. A arroba da vaca gorda, R$ 241,50. O milho seco saca 60 quilos, a média de preço hoje para o Mato Grosso do Sul é de R$ 50. E a soja em grãos também saca 60 quilos, R$ 136. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. JD1 do ar. Notícias. O mês de setembro deixa como marca um alerta importante. É preciso cuidar da saúde mental. O Setembro Amarelo é a campanha anual de prevenção ao suicídio e aos transtornos mentais. E esse tema deve ser lembrado sempre. Quem sofre de doenças como depressão, ansiedade ou síndrome do pânico, por exemplo, pode procurar ajuda especializada e gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Confira mais detalhes na reportagem de Luciana Colares de Holanda. Prevenir o suicídio e reforçar a importância da atenção à saúde mental. Esses são os objetivos do Setembro Amarelo, mês dedicado ao diálogo e à conscientização sobre o assunto. Só quem sofreu e sofre com os desafios de doenças mentais sabe o quanto é difícil conviver com o problema, como conta seu Emanuel Oliveira, de Brasília. Eu estava muito depressivo, com síndrome de pânico e vivia o tempo todo escondido fora da sociedade. Desde o ano passado, o governo federal tem desenvolvido ações para expandir os serviços de cuidados voltados para a saúde mental. Este ano, o Ministério da Saúde ampliou o investimento nessa área em 53%, com aporte de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Por meio do SUS, os pacientes têm acesso a diversos serviços gratuitos de saúde e apoio psicológico pela rede de atenção psicossocial. O atendimento é feito pelo CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que pode ser acessado de forma espontânea ou por encaminhamento de outros serviços da rede de saúde, como explica Cássia Maria, coordenadora de oficinas do CAPS em Brasília. Quando essas pessoas que se sentem numa sensação realmente de depressão ou algum tipo de transtorno, recorrem ao CAPS, é a porta aberta. Então nós temos vários servidores aqui, tanto assistente social, médicos, psicólogos, técnicos de enfermagem, então terapeuta ocupacional. Nós somos uma equipe multidisciplinar e trabalhamos com atividades terapêuticas, com atendimentos individuais e coletivos. Até 2026, o novo PAC vai construir 150 novos CAPs em todo o país. Essa ampliação tem potencial para incluir 13.400.000 pessoas por meio do SUS. A rede de atenção psicossocial possui também as unidades de acolhimento, serviço residencial terapêutico e hospitais gerais.
Seu Emanuel Oliveira, que conhecemos no início da reportagem, recebeu todo o suporte necessário numa unidade do CAPS. Ele viu a vida mudar e hoje ajuda a transformar outras vidas sendo voluntário. Aqui no CAPS, eles levantam a tua autoestima. Quando eu cheguei aqui, eu não via a tal luz no fundo do túnel que as pessoas costumam falar. Eu olhava primeiro só aqueles pensamentos extremamente negativos, um medo excessivo e fora não consegui dormir, né? E graças a Deus hoje eu estou levando uma vida normal. Eu voltei a dirigir, isso para mim já é uma grande vitória. Já estou começando a conviver com as pessoas novamente. Atualmente, a rede de atenção psicossocial do SUS é formada por cerca de 3.000 CAPs em todo o país. Além disso, existem 890 serviços residenciais terapêuticos, 80 unidades de acolhimento e mais de 2.000 leitos de saúde mental em hospitais de todo o Brasil. JD1 no ar. JD1 no ar. Uma pesquisa mostra que o Brasil tem mais de 155 milhões de pessoas aptas a votar neste ano. O crescimento é de 5% em relação ao ano de 2020. A maioria dos eleitores tem ensino médio completo, está na faixa etária entre 45 e 59 anos e a maioria são mulheres. Mais informações na reportagem de Marcela Cunha. Em relação à última eleição municipal, houve um aumento de 8 milhões de eleitores, que vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral também mostram que a maioria do eleitorado continua sendo composta de mulheres, com 52,4%. Apesar disso, o direito de as mulheres votarem e de serem votadas só foi garantido em 1932, como lembrou a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. A gente faz esse apelo aqui que as mulheres participem da política, onde as decisões são tomadas e que a gente precisa aumentar a participação e a gente precisa prestigiar nossas mulheres, mais de 52% da população brasileira. A região sudeste concentra quase metade dos eleitores do país, com 43% ou 67 milhões de pessoas. Em seguida está o Nordeste com 27% e o Sul com 14%. Norte e Centro-Oeste tem 8% e 6%, respectivamente. A maioria dos eleitores tem entre 45 e 59 anos. O eleitorado jovem aumentou 78% desde o último pleito municipal. E 4 vezes mais pessoas vão fazer uso do nome social. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, irá avaliar o pedido de desbloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil, após a empresa do bilionário Elon Musk enviar todos os documentos solicitados pela corte. Nessa quinta-feira, a rede social enviou ao STF um pedido de retorno das atividades no Brasil, onde ela justifica que já cumpriu com todas as exigências determinadas pela corte. A plataforma está bloqueada no Brasil desde o final de agosto. No pedido, a defesa da empresa alega que apresentou ao STF as documentações complementares solicitadas por Alexandre de Moraes no último sábado, dia 21 de setembro, como a prova do bloqueio de 9 investigados ou acusados de terem cometido crimes através da plataforma. Um homem de 68 anos foi preso durante a Operação Clamer por estuprar a enteada, uma criança de 12 anos, por cerca de 2 anos na cidade de Ladário. Para cometer o crime, o homem dopava a mãe da vítima.
As diligências e depoimentos ainda apontam que o homem fazia graves ameaças contra a menor para que não fosse descoberto. Após a prisão, o autor foi encaminhado até a unidade policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da justiça. A investigação ainda continua para apurar toda a dinâmica do crime. Um novo ônibus foi entregue ao programa Consultório na Rua, estabelecido pela Política Nacional de Atenção Básica e atende às necessidades de saúde da população em situação de rua em Campo Grande, com foco no cuidado de usuários de álcool, crack e outras drogas. A primeira equipe de consultório na rua de Campo Grande foi criada em agosto de 2013 e celebra 11 anos neste ano. Já a nova equipe do consultório na rua assumiu nesta quinta-feira e estará vinculada à USF Dona Neta, no Distrito Sanitário de Ayanduizinho. O grupo contará com uma gerente, um assistente social, um enfermeiro, um auxiliar em saúde bucal e um técnico de enfermagem. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora vamos ouvir aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. O Senar Mato Grosso do Sul contribui no combate ao câncer infanto-juvenil. No ano passado, o Senar MS e a ACC firmaram parceria para oferecer atendimento pediátrico especializado para as crianças que moram nas áreas rurais. Em um ano, mais de 600 crianças passaram pelas consultas e 3 casos suspeitos de câncer foram encaminhados. Os atendimentos acontecem na Caravana da Saúde do Senar MS, que semanalmente passa por um município ou região. Quer saber quando sua cidade será contemplada? Entre em contato com o Sindicato Rural do seu município. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Deputados federais participam direta e indiretamente das eleições municipais deste ano. O repórter José Carlos Oliveira conta como acontece a atuação dos parlamentares. As eleições municipais de outubro terão a participação direta de 82 deputados e deputadas federais concorrendo a prefeituras ou a câmaras de vereadores. São 16 a mais do que na eleição passada, em 2020. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados registra 73 candidatos a prefeito, 2 a vice-prefeito e 7 a vereador. Ao todo, 23 parlamentares buscam assumir a prefeitura de 16 capitais. Entre os partidos, PT com 18 e PL com 15 dominam a lista de deputados federais na disputa das eleições municipais. Mesmo aqueles parlamentares que não concorrem diretamente costumam participar de forma ativa das campanhas em suas bases eleitorais. Vice-líder do partido, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, explica o porquê. Aquele parlamentar que se elege basicamente pela força de um município, este com certeza ele interfere no resultado daquela cidade, na eleição municipal. Se é um deputado muito famoso, ele pode não ter uma base municipalizada, mas ele tem prestígio, muito reconhecido, esse também tem um grau de interferência. O vice-líder do PL, deputado General Girão, do Rio Grande do Norte, também fala em estratégia de atrair mais adeptos para a política. Eu nunca tinha feito política, Quando eu entrei em 2017 e fizemos com que as pessoas que nos conheceram passassem a admirar. Essas pessoas hoje, parte delas, resolveram se candidatar. Elas chegam para nós e dizem assim, queria que o senhor fizesse um vídeo demonstrando apoio à nossa candidatura, por defendermos os mesmos princípios e valores. Então, isso daí nos orgulha. O líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, de Alagoas, avalia que a eleição municipal serve para os deputados e deputadas federais se reaproximarem dos temas locais. É fundamental, principalmente de forma mais especial para alguns como eu, quem faz uma política municipalista muito próximo da comunidade, trazendo os pleitos, e a realidade que eles vivem para que a gente busque solução, passa com que esse entrelaçamento seja total. Ao todo, quase 156 milhões de brasileiros estão habilitados para ir às urnas em 6 de outubro, quando ocorrerá o primeiro turno das eleições municipais. JD1 no ar. Esporte. E agora o Dinei Almeida tem as últimas notícias esportivas. Olá, estamos chegando nesta sexta-feira com notícias esportivas. Seleção brasileira. Com uma nova convocação nesta sexta-feira, às 13 horas, horário de Brasília, na sede da CBF, Dorival Júnior terá diante do Chile, fora de casa,
casa e do Peru, em Brasília, a missão de recuperar o tempo perdido em um ciclo claudicante até agora. Se Danilo evitou enumerar problemas que tomam conta da seleção desde a Copa do Catar, basta olhar os resultados e fazer uma rápida comparação com a condução do ciclo anterior entre 2018 e 2022, para ver que o Brasil tem muito a caminhar para reconquistar a confiança do torcedor. Seja com marcas negativas, seja na quantidade de jogadores testados, a seleção ainda busca um rumo que indique a solidez necessária para os ajustes por um futebol mais vistoso e eficiente. Desde a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, em 9 de dezembro de 2022, Dorival Júnior já é o terceiro treinador e apresentará nesta tarde mais uma lista. Neste ciclo, 70 jogadores foram convocados até o momento, incluindo também as passagens de Ramon e Fernando Diniz. Para efeito de comparação, nos 4 anos e meio entre a eliminação para a Bélgica na Rússia e a chegada ao Catar, Tite chamou 87 jogadores. Se levarmos em conta apenas quem entrou em campo, o comparativo é ainda mais impressionante. Em um ciclo maior do que o costume, porque o Mundial foi no fim do ano de 2022, Tite utilizou 63 atletas. Da Copa para cá, em 1 ano e 10 meses, 62 atletas já foram testados. Foram 50 estreias na preparação anterior contra 37 até agora nas convocações, visando a Copa que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Campeonato Brasileiro Série B. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa hoje, às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul. O Ceará enfrenta o Brusque. Às 20 horas e 30 minutos, o Coritiba enfrenta o Goiás e Paysandu e Ituano também às 20 horas e 30 minutos. E segue amanhã com Vila Nova enfrentando o Botafogo às 16 horas, horário de Mato Grosso do Sul, e às 18 horas o Operário, e o Santos recebe o Operário do Paraná também às 17 horas. Campeonato Brasileiro da Série A. A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, às 17 horas e 30 minutos, no Allianz Parque. O Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. Às 20 horas, o Botafogo recebe o Grêmio. Às 10 horas da manhã no domingo, o Juventude recebe o Bragantino. O São Paulo faz o clássico com o Corinthians às 16 horas. O Fortaleza recebe o Cuiabá. O Atlético Goianiense recebe o Fluminense. O Internacional enfrenta o Vitória. O Cruzeiro enfrenta o Vasco da Gama. O Bahia recebe o Criciúma. E o Flamengo recebe o Atlético Paranaense. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques de hoje para o JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Avança na Câmara projeto de lei que garante atendimento integral a pacientes com fendas orais pelo Sistema Único de Saúde. Mais detalhes na reportagem de Maria Neves. Projeto aprovado na Comissão de Saúde garante cirurgia corretiva para pacientes com fendas orais por meio do Sistema Único de Saúde. Pela proposta, além da cirurgia, o SUS deve oferecer reabilitação pós-cirúrgica e atendimento psicossocial. As fendas orais são malformações na região da boca que podem afetar a deglutição, a respiração e a fala, além de trazer danos à saúde psicossocial por problemas relacionados com a estética. Segundo a proposta, as fendas orais incluem fissuras faciais, labiais ou no céu da boca. Conforme explica a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, caso o SUS não tenha profissional habilitado para realizar o tratamento no local onde vive o paciente, terá de providenciar o atendimento em outra cidade ou na rede privada. Flávia Moraes relatou o texto na Comissão de Saúde. Hoje, muitas vezes, o paciente que mora numa região que não tem o especialista nessa área, ele não consegue ter acesso, e o nosso projeto trata justamente de garantir esse acesso. Se não tiver pelo SUS, então o SUS tem que credenciar, tem que direcionar, tem que encaminhar para que esse paciente tenha acesso, aquele que não tem condições de pagar particular, que ele tenha acesso a esses procedimentos. Ainda de acordo com Flávia Moraes, no caso de fendas labiais, a correção cirúrgica deve ser feita no máximo até os 12 meses de idade. Se as fendas forem no céu da boca, o procedimento deve ser realizado antes que o paciente complete 18 meses. Em todos os casos, deve ocorrer também a reabilitação com fonoaudiólogo depois da cirurgia.
A deputada afirma que o Brasil registra 5.800 casos de bebês com fissuras orais todos os anos. E ainda, segundo Flávia Moraes, menos da metade dos recém-nascidos são atendidos pelo SUS atualmente. A proposta, que garante atendimento integral a pacientes com fendas orais no Sistema Único de Saúde, ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Maria Neves. A Câmara aprovou o projeto que facilita o acesso à pensão de desaparecidos. A repórter Paula Moraes traz mais informações sobre o texto que agora será analisado pelo Senado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que facilita o acesso à pensão por morte em caso de desaparecimento de segurado do Regime Geral de Previdência Social. Hoje, no caso de morte presumida, a lei prevê a concessão de pensão por autoridade judicial após 6 meses de ausência. Se houver prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, os dependentes farão jus à pensão provisória independentemente de decisão judicial e sem a necessidade desse prazo mínimo de 6 meses do desaparecimento. O texto aprovado muda essas regras. Pelo texto, no caso de morte presumida, a pensão provisória será concedida mediante prova do desaparecimento do segurado depois de 6 meses de ausência, não sendo necessária mais decisão judicial. O prazo será reduzido à metade para o filho menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Se houver prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, a pensão provisória será concedida sem que esse prazo de 6 meses transcorra. A concessão de pensão provisória ficará sujeita, em qualquer hipótese, à comprovação pelo dependente de notificação à autoridade policial competente em relação ao desaparecimento do segurado. Para fixação da data provável do falecimento, caberá ao dependente apresentar razoável início de prova material, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Será considerado início de prova material, entre outros, a notificação à autoridade policial do desaparecimento. De acordo com o texto aprovado, será considerado má-fé os dependentes deixarem de comunicar imediatamente ao INSS informações de que tomem conhecimento a qualquer momento sobre a possível sobrevivência do segurado, estando sujeitos às sanções cíveis e penais. Durante a discussão na CCJ, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defendeu a proposta. Eu considero esse projeto um projeto eivado de sensibilidade humana. A simplificação desse processo é muito positiva do ponto de vista do apoio a essas pessoas, famílias em situação assim de sofrimento em face da perda de pessoas queridas. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, também defendeu a proposta. Sabemos que dinheiro não é tudo, mas dinheiro é preciso, sobretudo, para pensar, para amenizar todos os impactos sociais que essas pessoas vêm vivendo, sobretudo aquelas crianças, adolescentes que sequer têm uma condição de comprar seu próprio alimento nessa situação. O relator do projeto na CCJ, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, ressaltou que a proposta poderá ajudar muitas pessoas. É importante que as pessoas que perderam o seu ente querido possam buscar a pensão sem esperar a justiça, sem esperar o transitado e julgado. De Brasília, Paula Moraes. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa ou edições anteriores em podcast ou ainda acompanhar outras informações aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa sexta e um excelente final de semana a todos e até segunda. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.